Boa noite, meu nome é Débora. A apresentação do nosso seminário consiste numa avaliação sobre as condições de localização de uma instituição pública. No nosso caso, nós escolhemos a SUFRAMA, Superintendência da Zona Franca de Manaus, sua coordenação regional de Rio Branco, e vamos falar a respeito de sua localização. A unidade de acesso à coordenação é bem servida, porque ela está localizada num ponto de convergência entre a BR-364 e 317. Então, facilita a entrada para os caminhoneiros vindos das duas rodovias e também a saída do município. Ela possui um estacionamento para os caminhoneiros, possui rampa de acesso, no caso de cadeirantes, possui uma boa entrada, seus portões são amplos e também a sua visibilidade. Ela está localizada aqui dos dois lados da via de acesso, você consegue visualizar o posto de atendimento da SUFRAMA. Quanto às demais necessidades da instituição, eu vou passar para o meu amigo Renato, que vai falar a respeito delas. Olá, boa noite, meu nome é Renato. Como a minha amiga Débora já falou, a respeito da localização, a visão mais ampla do local, que nós escolhemos, no caso foi a SUFRAMA, Superintendência da Zona Franca de Manaus, eu vou falar um pouquinho mais a respeito do acesso da SUFRAMA aqui no Acre. Pois bem, nós temos um bom acesso, como foi colocado pela Débora, que nós temos ali o acesso principal, a BR-364, que liga o Acre ao restante do país, e também nós temos a BR-317. Então ela fica bem no início, bem na entrada principal de acesso à capital Rio Branco. Pois bem, o fluxo de atendimento que nós temos, a demanda que nós temos aqui na SUFRAMA, é uma demanda, digamos que média, não é uma grande demanda, que nós temos aqui no caso de atendimento da SUFRAMA. Então nós temos a maior demanda é por parte de caminhoneiros, vindo de outras partes do país, trazendo mercadoria para o estado, e essas mercadorias devem passar pelo posto da SUFRAMA. Pois bem, além desses caminhoneiros, nós temos também os empresários locais que vão na SUFRAMA em busca de se cadastrarem ou regularizar a situação cadastral, com o intuito de adquirir o benefício fiscal, no caso para Rio Branco, o IPI. O município de Brasileia, por exemplo, Cruzeiro do Sul e Itaciolândia, nós já temos o benefício do IPI, ICMS, PIS, COFINS. No entanto, Rio Branco é apenas o benefício do IPI. Pois bem, então com relação a esse atendimento, os serviços basicamente são esses. Internamente, mercadoria nacional, que nós temos a sede que fica em Manaus. Aqui no Acre nós trabalhamos mais na parte operacional, não apenas no Acre, mas em todos os outros estados onde se localiza a SUFRAMA, com exceção de Manaus, onde se localiza a sede dessa autarquia. Com relação aos serviços prestados, eu posso dizer que, como eu disse, é uma demanda média. No entanto, o serviço que a SUFRAMA presta hoje aqui no estado, devido à sua estrutura, que hoje se encontra precária, é deficitário em partes. Como assim deficitário em partes? O nosso atendimento aqui, como é um atendimento muito restrito a internamento de mercadorias, então há outras digamos assim, outras coisas que a SUFRAMA também atua, no entanto fica restrito à sede. Então isso dificulta algumas vezes o processo, por exemplo, de convênios. Então se uma empresa, um município, por exemplo, quer fazer um convênio com a SUFRAMA, isso tem que ser repassado tudo para Manaus, onde é analisado, onde é feito todo um processo, então há essa demora de passar informação, documentação. Então se torna algo que acaba bloqueando um pouquinho, emperrando o andamento desse processo, que é um processo simples. Então, nesse sentido, se torna um pouco prejudicial para o trabalho, essa questão dessa burocracia, de tudo depender, no caso de convênios, da sede. Então se torna um serviço um pouco deficitário para atender realmente toda a demanda do estado do Acre, ou melhor dizendo, da capital Rio Branco. Nós temos um serviço de internamento de mercadorias que funciona da seguinte maneira: o caminhoneiro chega com essa mercadoria é fiscalizada ou vista pelo vistoriador, o caminhoneiro entrega para o vistoriador, no ato que ele chega, o manifesto da SUFRAMA, que é um documento que engloba, na capa dele, engloba o número de PIN, que é o Protocolo de Internamento de Mercadoria Nacional, juntamente com o número da nota fiscal, a chave de acesso. Então, de poder desses documentos, nós vamos até o veículo, fazemos a vistoria, checamos
encontramos a mercadoria, voltamos e fazemos o chamado chancelamento. Como que é feito esse chancelamento? Há 3 pessoas no balcão, onde a primeira recepciona esse manifesto, que nós já vistoriamos anteriormente. O segundo faz a conferência documental, ver se está tudo correto. E o terceiro, que é a pessoa que viu essa mercadoria, vai chancelar, dando, digamos assim, finalizando esse processo de internamento. Depois vai para o setor de arquivamento. Por fim, terminou o arquivamento, termina o processo de internamento de mercadoria nacional. Também temos o serviço de cadastro de empresas, onde a empresa que quer ter esse benefício, do gozo do benefício fiscal, no caso do Rio Branco, o IPI, ela vem até o posto da SUFRAMA, faz um cadastro, né, e através desse cadastro, ela estando em dias com o fisco, né, seja municipal, estadual ou federal, estando em dias, ela tem direito a esse benefício, né, que no caso é o IPI. Então ela compra a sua mercadoria, a mercadoria sai do destino, do lado remetente com desconto, né, esse IPI não é tributado na hora, vem para a SUFRAMA, ela é internada essa nota, e aí sim, esse desconto, né, ele realmente é efetivado. Então a empresa vem, faz o internamento e ela realmente, aí, a partir daí, ela vai ter realmente esse desconto desse IPI. Caso a empresa não faça o internamento, então a União posteriormente vai cobrá-la, né, e ela vai ter de ressarcir a União, ou seja, ela vai ter de pagar esse tributo indevido, porque ela não apresentou essa mercadoria à SUFRAMA. Pois bem, então nós falamos sobre 2 tópicos, a avaliação geral com a Débora, falei agora sobre a questão do acesso e fluxo de serviço que nós temos na SUFRAMA, e por fim, nós vamos falar um pouquinho agora de uma análise mais crítica do nosso local, né? Local que nós escolhemos, que é a SUFRAMA. Pois bem, com relação ao acesso e estacionamento, então como fica no ponto estratégico, a entrada principal da cidade? Então não foi muito bem planejada isso, ou seja, o impacto que teria esse prédio, essa instituição, na entrada principal da cidade. O que acontece hoje? Em 2009, nós tínhamos um estacionamento para 3 caminhões apenas, que é um absurdo, no entanto, mas era. Essa é a realidade, 3 caminhões. Foi ampliado em final de 2009 para 2010, foi ampliado para 18 caminhões. Ok, só que como se trata de uma entrada principal, então isso tem causado muitos transtornos, principalmente nos horários de pico. As carretas, ao manobrar no pátio, elas adentram a BR, então acaba impedindo, bloqueando provisoriamente a BR, já chegou a causar alguns acidentes, então tem causado certo transtorno. Então não foi visto isso a longo prazo que poderia causar. Hoje a SUFRAMA está dentro da área urbana, né, de Rio Branco, na entrada principal da cidade, e tem causado esse transtorno com relação ao pátio, ao estacionamento. Além do estacionamento, né, outro problema que a gente enfrenta na SUFRAMA é a fraude de estrutura, né, em si. Desde o pátio, ou seja, é uma área descoberta, não há cobertura. Os caminhoneiros que chegam, eles não têm no pátio, por exemplo, um banheiro, eles não têm muitas vezes eles não têm, né, um restaurante, eles não têm nenhuma comodidade. Ou seja, tivemos recentemente uma greve de quase 57 dias, então os caminhoneiros passaram muitos transtornos, né, por conta disso, porque eles não tinham nenhum banheiro para fazer as suas necessidades, faziam no próprio pátio. Então ficou assim um cheiro horrível. Então nós não temos essa estrutura, né, da SUFRAMA. Estrutura no nosso prédio em si, né, um prédio sucateado que infelizmente, né, nós vemos pleiteando já há muitos anos. Como eu sou representante sindical, nós pleiteando desde 2008 a reforma do prédio e não é feita. Então é todo um transtorno, quando chove, goteira, molha processo, queima máquina, né, tudo isso onerando para a administração, para o governo. No entanto, né, por mais que a gente sinalize isso, as dificuldades, né, que nós enfrentamos no dia a dia, né, nada é feito. Ok? Então, além dessas questões, né, estruturais, nós temos também o excesso de burocracia dentro da SUFRAMA. Por exemplo, os processos de internamento. Então essa mercadoria, quando o fiscal faz a vistoria, ela vem para o balcão, são 3 pessoas que fazem o atendimento. Quando na verdade 2 pessoas apenas seriam necessárias, né? Economizaria aí bastante tempo, material, né? Então economizaria um bom tempo. Então por quê? Porque as 3 pessoas hoje fazem o mesmo serviço. A pessoa que recepciona, ela também confere. A pessoa que confere, ela também recepciona. Então ela faz, as 3 pessoas acabam fazendo o mesmo serviço. Então, tirando uma pessoa desse processo, colocando 2 pessoas, ia reduzir em aproximadamente 40% o tempo, né, que esse caminhoneiro levaria de espera. Vale lembrar que aqui no estado do Acre, a SUFRAMA, o atendimento é um dos mais rápidos, né, de toda a SUFRAMA. Né? Algumas cidades, em Rondônia, por exemplo, chega a demorar 2 dias o atendimento.
Aqui o caminhoneiro chega de manhã, por exemplo, quando é no máximo 9 horas da manhã já é liberado. Então o tempo de espera, ele não ultrapassa as 3 horas, né, de espera pelo caminhoneiro, pela sociedade em geral, pelas pessoas daqui de Rio Branco ou pelas pessoas que vêm de fora, no caso, os caminhoneiros. Então é considerado um bom atendimento. Pode melhorar? Pode. Né? E esse é o intuito que nós fizemos esse trabalho para mostrar, inclusive para o nosso gestor, a possibilidade de melhorias, né, na estrutura da SUFRAMA, no atendimento dessas pessoas, né, melhorando, né, a esse atendimento, melhorando também no sentido de diminuir, né, o custo desse serviço, diminuir o tempo, né, se a gente gasta 3 horas hoje, o tempo máximo, vamos reduzir isso para 2 horas, 2 horas e 20, então já é um bom ganho, né, para as pessoas que ficam ali, que a maioria delas são cargas agendadas. Né, então isso vai facilitar e ajudar bastante, né, no desenvolver da nossa atividade. Pois bem, isso é o que nós tínhamos para passar para vocês. Espero que nós tenhamos contribuído, colaborado de algum modo. Tá? Então esse é o nosso local de trabalho, trabalhamos com a SUFRAMA, né? E espero que tenhamos conseguido atingir o objetivo e a expectativa dos senhores. Muito obrigado.